Fala galera do Programando com Covre, eu sou o Covre, o canal que explica. Nós vamos estar resolvendo agora aqueles 7 exercícios que eu deixei na lista da aula passada sobre lógica de programação. Então nós vamos resolver um por um, com algumas explicações, tá? Deixando tudo bem o máximo possível claro para que não fique nenhuma dúvida. Vou ajeitar aqui a tela para nós, ó. Eu já deixei aqui o Pascal aberto e o nosso slide aqui para a gente poder acompanhar. Então vamos lá. Tela ajustada. Exercício número 1. Esse exercício ele é o mais simples ali da estrutura sequencial. Então eu não vejo a necessidade de fazer um algoritmo aqui, porque é simplesmente pedir o nome, pedir a idade e já fazer a saída de dados. Não há um processamento aqui de dados nenhum. Então, simplesmente o algoritmo seria: peça o nome para o usuário, peça a idade para esse usuário, informe esse texto aqui de boas-vindas, conforme está escrito bem aqui no enunciado, tá? Então, vamos lá. Bem simples ali, ó. Vou criar aqui área de variáveis, variável chamada nome, do tipo string, para guardar textos, e a variável idade. Vai guardar integer. Vou pedir para o usuário, através de um texto, para ele saber o que eu quero. Digite seu nome. Coloco um espacinho aqui para não, quando eu for digitar o nome, não sair colado ali, né, nos dois pontos. E a variável nome. Ó, digite seu nome. A segunda informação é da idade, ela é muito parecida, tanto na estrutura. Então eu só vou trocar esses valores aqui, ó. Idade. O texto, né? E obviamente o que eu digitar na idade vai ser guardado na variável idade. Agora a saída de dados, ela é uma sequência de concatenações ali, né? Onde ele diz assim, olá, vírgula. Aí vem o nome do que o usuário digitar aqui, exclamação, bem-vindo, vamos ver como ficou ali, ou A, né, bem-vindo, ou A, exclamação também, você tem, aí aqui vem vir a idade, né, deixa eu puxar um pouquinho mais a tela para cá, você tem idade, anos. Isso. Puxar a tela só mais um pouquinho aqui, ó. Aí. Deixa eu conferir. 23 anos. Isso. Vamos rodar esse código. Fazer um teste aqui, ó. Luiz Covre. Vamos dizer que eu tenho 27 anos. Tá ali. Digite seu nome. Digite sua idade. Olá, Luiz Covre. Bem-vindo, você tem 27 anos. É isso aí. Então, exercício número 1 não tem processamento de dados, mais uma vez, né? Ó, somente a entrada de dados que corresponde a essas linhas aqui. E o comando de saída concatenando a variável nome com idade com aqueles outros textos ali, né? Ó, este texto, ó, entre aspas simples, esta variável mais esse texto aqui, ó, entre aspas simples, mais esta variável e esse outro texto aqui. Então notem que sempre que é um texto, do início ao fim eu tenho que pôr aspas simples. Aqui determina que isso aqui tudo é um texto. Vírgula eu indico que eu terminei o texto e quero concatenar com algo, no caso aqui a variável. Terminei a variável de informar qual variável era, vírgula, e aí, eu preciso de outro texto. Então, aspas simples, abre e fecha, até onde você quer o determinado texto. Eu quero ainda mais uma variável, vírgula, coloca a variável que você precisa. Se você quer ainda um outro texto, vírgula novamente para concatenar com esse texto aqui. Se terminasse aqui, não haveria necessidade de pôr essa vírgula aqui no final, tá?
porque eu não tenho mais nenhum texto após isso. Então terminaria aqui. Se eu pôr vírgula aqui, tentar rodar, ele vai dar um erro, porque ele não espera esse sinal aqui. Se eu colocar um sinal desse, quer dizer que tem ainda uma informação depois dele aqui, né? No caso ali, anos, tá? Então vou digitar qualquer coisa aqui só para sair. Esse foi o exercício de número 1. Nós vamos para o 2 agora. Para o exercício de número 2, eu quero mostrar para vocês, caso vocês desejem, criar uma aba mais ali em cima. Ó. Eu vou aumentar o zoom aqui para vocês verem. Eu deixei ali, ó. Essa aqui é a aba do exercício 1, não está salva, por isso que ela manteve o nome padrão ali. Então eu vou criar o exercício 2 aqui, eu vou aproveitar copiar isso aqui. Criar um novo arquivo, ó. Abrir uma segunda aba. E aqui eu vou chamar agora de exercício 2. Isso aqui vai ajudar a vocês, caso queiram salvar um por um para ter esse registro, né? Ó. Então ele fica aqui o 1 e eu venho para essa guia, é o 2. Basta ir salvando aí. Inclusive eu deixo essa dica porque às vezes trava o programa e você perde os códigos que vocês estavam fazendo. Então mantém salvo, tá? Eu não mantenho aqui. Eu vou fazer guia por guia aqui então, tá? A partir deste. E aí vocês vão observar que a minha tela eu só vou trocar de código. Eu gosto de manter aqui os números para vocês acompanharem em que linha de comando eu estou, tá? Então o exercício número 2, vamos dar uma olhada lá nele. Vamos lá, o exercício número 2 é aquele que solicita o usuário que informe 2 números inteiros. Em seguida, calcule e exibe a soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, olha só, esse aqui vai ser legal nós fazermos o algoritmo dele, tá? A partir desse aqui. Então, olha só. Basicamente é pedir o... Pode escrever de forma informal mesmo, tá? O número 1. Pedir o número 2. Tá ali, né? Então o usuário informou o primeiro e o segundo número. Deixar aqui, ó. E realizar a soma. Ou seja, essa soma eu posso até chamar ela de soma mesmo e já fazer ali, ó. Vou chamar de N1 mais N2. Realizar a subtração. E aí eu vou chamar essa própria subtração de N1 menos N2. Realizar a multiplicação. E ela mesmo pode ser chamada uma variável assim, ou menor o nome. Aí nós sabemos que é estrela, né? E realizar a divisão, onde ela mesmo pode ser a fórmula, né? N1 barra N2. Bom, o algoritmo é esse. Existe o processamento de dados e nós vamos fazer a saída de dados aqui, ó. Exibir a soma, exibir a sub, exibir a multi, exibir a div. Lembrando, né, que eu vou usar as próprias variáveis concatenadas com esses dados aqui, ó, com estes símbolos, né? E depois com essa outra variável, com mais esse símbolo, e daí sim concatenar com o resultado. A conta não vai ser feita na mesma linha. É aquela dica que eu dei ali. Tentem sempre fazer a entrada de dados separadas, os processamentos
e a saída de dados, tá? Então é sempre bom se fazer bem a utilização das variáveis ali. Então esse seria o algoritmo. Se você conseguiu entender que você faz esses cálculos, eles vão ser guardados, vão ser processados e depois é só exibir eles. Então para isso aqui eu vou fechar e aqui nós já vamos para o código. Vamos lá. Exercício número 2. Eu vou criar a variável ali, ó, N1, N2. Elas vão ser integer, tá? É um exercício bem simples, então vão ser com números inteiros. Vou separar aqui a soma, a sub e a multi. Também são inteiros, mas dependendo como foi, eu prefiro que, mesmo sendo do mesmo tipo, separo elas porque seriam como se fossem categorias diferentes, né? Isso aqui para que o usuário informa e essas aqui os cálculos, o processamento. E aqui eu vou criar a div. Essa precisa ser uma variável real, porque olha só, a saída dela vai ser uma divisão com barra, então esse número ele vai ser quebrado, ó. 13 dividido por 4, a conta bem certinha, né? É 3,25. E a saída com duas casas decimais ali. Então essa conta ela vai ser diferente. Vamos lá agora. Pedir para o usuário esse valor. Como é que está escrito ali? Primeiro número. Vamos ler o N1. E faço uma cópia disso. Segundo número. Aí, eu coloquei ainda isso aqui, ó. Há um espacinho aqui para deixar alinhado, né? Deixar bonitinho aqui, ó, tá? Agora é a variável N2. Isso aqui foi a entrada de dados. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a fonte só para comportar melhor aqui as variáveis aqui embaixo. Então, olha assim, a soma vai receber, né, o sinal de atribuição ali, o N1 mais N2. A sub é a mesma conta com sinal de subtração. E o multi vai ser N1 vezes N2. E aqui que vem, né, agora a div, podendo fazer a divisão real, caso aconteça, e guardar esse número quebrado. Resultados, então eu vou pular uma linha, escrever resultados, pular a linha também, resultados, isso, e abaixo já os valores concatenados e após cada um pular a linha. Então vai ficar N1 concateno com sinal de mais, concateno com N2, concateno com sinal de igual e concateno com soma. Aí vai sair esse resultado aqui. Eu vou copiar essa linha, que o resto é praticamente igual. Aqui vai ser a sub, a multi e a div. Então nós vamos trocar aqui por subtração. A variável aqui agora é a sub. Nós vamos trocar esse símbolo pela estrela. E aqui é a multi. E aqui vai ser o sinal de barra com a nossa div, já arredondando, colocando duas casas decimais e arredondando. Muito bem. Vamos fazer esse teste aqui agora. Então agora 13 por 4. Vamos pôr o exemplo aqui. Então, a subtração resultou em 17. A adição resultou em 17, a subtração 9,
a multiplicação 52 e a divisão 3,25. Então é isso aí. Vou voltar no código. Caso você não tenha entendido, manda ali a sua dúvida, tá? Por que que eu fiz dessa forma? Por que que eu fiz dessa maneira aqui? Então, olha lá. Entrada de dados, processamento e saída de dados, tá? Tudo bem organizado, bem limpinho. Espero que você tenha entendido. Caso ficou alguma dúvida, pergunta lá, assim que der eu respondo, tá? Esse foi o exercício número 2. Então, o exercício de número 3, eu vou fazer uma cópia disso aqui, abrir uma nova guia e zerar aqui as linhas de comando, zero as variáveis também. Vou chamar esse de exercício 3. Vamos dar uma olhadinha lá no que pede o exercício 3. Faça um programa que lê o valor de um raio de um círculo e calcule a área. A área deve ser exibida com 4 casas decimais, está aqui a fórmula. Então esse mais ainda que os outros, vai ser muito interessante nós fazermos o algoritmo dele. Realizar esse algoritmo aqui. Eu vou deixar aqui, deve caber, tá? Então, olha, pedir o raio. Isso, tá aparecendo ali. Pedir o raio. Aí a fórmula da área vai ser a seguinte, ó. Área é igual. Aqui eu tenho um símbolo de π, para quem não conhece, né? Mas tá aqui, ó. Considero o valor de π 3.14159, é um número bem reduzido. O número de π, se eu não estou enganado, ele é infinito ou muito grande. Mas vamos lá. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, se o valor de π é aquele ali, eu vou colocar aqui, ó, 3.14159. Isso vezes, vou pôr estrela, né? Vezes o raio que a pessoa digitou. E esse cara é ao quadrado, né? Então, deixa eu achar o quadrado aqui, ó. Ao quadrado. Professor, eu não lembro o que é, como é que se faz a conta ao quadrado. É raio vezes 2? Não é raio vezes 2. Se fosse raio vezes 2, era só fazer isso aqui, ó, tá? Então, vou voltar aqui, ó, raio ao quadrado, e vou fazer essa fórmula como seria, então, a segunda etapa dela. Vezes, vou deixar um espaço aqui, ó, o equivalente, ó, ao raio vezes raio, né? Raio ao quadrado, ou qualquer valor ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Então essa seria a fórmula, tá? Tá aqui, ó. Então, nesse exemplo, se o usuário digita 2, vai ser 3.14159 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, então nós vamos saber que aqui vai ser este valor vezes 4. Ah, professor, se ele digitasse 50, 50 vezes 50, que é 250, vezes esse valor. A gente sabe sobre a precedência, né? Então não há necessidade de parênteses aqui, mas como eu quero ir e gosto de resolver a fórmula de uma maneira que fica claro qual a minha intenção aqui é fazer raio ao quadrado, então, ou tanto faz você tirar o parênteses ou não, isso aqui é um gosto pessoal, né? Então, como eu quero seguir exatamente a fórmula π vezes raio ao quadrado, não custa nada, não tem problema se você deixar assim, para quem for ler o seu código ou você mesmo bater o olho ali e entender que você está fazendo um raio vezes raio, que é exatamente essa questão do ao quadrado aqui. Feito isso, exibir a área. Pronto. Esse aqui é o algoritmo, né? Então nós vamos passar agora ele para o código. Com algoritmos em mão, você entendeu o problema. Se você fizer os testes aqui no papel e caneta, mesmo lápis, vai dar certo. Então vamos lá. Vamos abrir ali o Pascal. Vou chamar aqui, ó.
o valor de um raio. Então, vou criar a variável raio e a área, tá? Vão ser do tipo real. Obviamente, porque o valor pode dar quebrado, ele muito provavelmente dá quebrado. E o usuário pode também formar um raio quebrado, sem problema nenhum. Então, vou pedir aqui, ó. Digite o valor do raio. Digite o valor do raio. Vou ler essa variável, segundo o próprio algoritmo, né? Ó, raio. E agora o processamento. A área vai receber 3.14159. Isso vezes. Vou separar aqui para deixar claro a minha intenção. Raio vezes raio. Certo? Área. 2 pontos. Não, igual. Igual. E aí concatena com área. Isso aqui com 4 casas decimais. Então, vamos testar. Testar o valor 2 mesmo. E saiu aqui o nosso resultado. 12.5664. Certo? Bom, é isso aí mesmo. Então, isso aqui é questão matemática e de interpretação. Se a área é igual a esta conta, então quer dizer que a área ela vai ser igual ao resultado que gerar aqui dessa conta. E se a gente considerar que esse símbolo, eu não preciso nem saber que isso aqui é o π, só de saber que é um símbolo e que esse símbolo equivale a esse valor, então eu transporto esse valor para cá e faço o resto da operação. Como é que faz raio ao quadrado? Como é que o programa entende raio ao quadrado? É na mão mesmo, raio vezes raio. Linguagens mais modernas, como Python, Java e outras, elas têm a função já pré-determinada, já prontinha para a gente usar, mas o raio ao quadrado é tão simples que é só fazer esta operação aqui, que às vezes nem vale a pena chamar lá a biblioteca de matemática. Exemplo, no Pascal eu tenho esse valor guardado dentro de uma funçãozinha ali, de uma variável, que ela existe por detrás de todo esse código aqui, não só desse, mas de qualquer outro. Ela está prontinha para ser usada. Ó. Eu posso substituir isso aqui por π. Ó. Esse π eu não declarei em lugar nenhum, mas o Pascal tem nos códigos internos dele isso aqui preparado já com aquele valor. Funciona também, ó, tá? Deu certinho lá. Aí. Mesma coisa, tá bom? Então, esse aqui foi o exercício número 3. Qualquer dúvida, manda um comentário lá e pergunte. Vamos para o exercício 4. Vou puxar, vou copiar isso aqui, ó. E criar uma guia nova. Estou já na 4ª guia. Tem 4 abas aqui agora. E vou chamar esse de exercício 4. Vamos dar uma olhadinha lá qual que é o exercício 4. Esse aqui é um pouquinho extenso. Então ele vai pedir nome, idade, turma. Vai pedir 3 notas. Vai calcular a média e exibir a média dessas notas ali embaixo. Então aqui, vamos ver como é que fica esse algoritmo. Vou deixar aqui, ó. Vou passar só um pouquinho por cima aqui para ter certeza que vai caber, tá? Então ali, ó. Pedir os dados do aluno. Nome, idade, turma. Pedir as 3 notas do aluno. A nota 1, nota 2 e nota 3. Vou deixar na mesma linha aqui só para economizar, para não ficar tão comprido aqui. Exibir os dados do aluno. E aí vai exibir o nome, a turma. Essa aqui eu vou pular. Ó, nome, idade,
nome, idade, turma e a média final. Então, antes, olha só, eu pedi as notas, né? Tá ali. Depois que eu informei as notas, o que que eu faço com elas? Eu faço, ó, a média, ó. Calcular a média. Como que é o cálculo da média? Alguém lembra? Você vai somar os 3 valores. E se você somou 3 valores, você divide eles por quanto? Por 3, né? Isso aqui é regra matemática. Se eu informasse 4 valores e quisesse a média dos 4 valores, daí seria dividido por 4, tá? Só para relembrar aí. Então, informei 3 valores, faço a soma deles e divido por 3. Se eu deixar assim, vai dar um problema. Inclusive, eu vou deixar assim e explicar qual o problema que deu lá, tá? Lembrem disso, eu vou deixar errado, depois vou corrigir. Vamos lá para o código. Então, eu vou pedir ali, ó, N1, N2, N3. Já que é nota, pode ser valores quebrados, né? Ó. Inclusive, no exemplo, ele informa números quebrados. E então tá certo ali. Aqui também eu vou criar a média. Variável nome. A idade e a turma. Pode ser integer. Não conheço nenhuma turma que seja turma 5.8. Não. Ou é turma 5, ou 203, ou 28. Números inteirinhos, né? Deixa eu dar uma olhada. Digite as informações do aluno. Então vamos começar. Ele vai escrever esse texto e pular a linha. Digite as informações do aluno. Tem o azinho ali? Não. Se você for uma aluna, coloca o A aqui, tá? Digite as informações do aluno. Não precisa disso, porque eu vou pular a linha. Então agora vem o primeiro dado. Nome. Nome. Se eu não me engano, a idade agora. Idade. E aqui é a turma. Turma. Eu deixei alinhadinho os 2 pontos aqui, ó. Então, eu vou fazer essa correção aqui. Agora, digite as 3 notas do, da, e aparece aqui o nome que o usuário digitou ali em cima. Para essa tela não ficar tão comprida os códigos aqui, eu vou fazer algo que eu não recomendo, mas para este exemplo não tem problema. Ó. Vou colocar o read na frente do nome aqui. Por quê? Além de eu reduzir um pouquinho aqui a tela para não ficar comprido o código, para vocês não se perderem e não encher a tela. Lógico que vai ter exercício que isso vai ocorrer, mas aí a gente vai com mais calma. Já que eu estou pedindo o nome e a idade permanecendo na mesma linha, a variável que eu vou ler vai continuar da mesma forma como estava antes aqui para baixo, tá? Não vai mudar nada. Só visualmente aqui no código que vai estar diferente. Mas lá na execução do programa não muda absolutamente nada. Aí deixa eu ver. Digite as. Tá com texto mesmo? 3 notas do ou da. Vai vir aqui a variável nome. Deixa eu ver se tem mais algum texto. Só. E aqui eu vou pedir as notas. Tá. Nota 1. Deixa eu ver se é 1 mesmo. Isso, 2 pontos. Vou fazer o mesmo esquema aqui, tá? Read na frente. N1. Vou
copiar. E aqui o outro texto. Muito bem. O que que impedia o meu algoritmo lá? Ó? Depois que eu receber esses dados, tem algum outro dado para entrar? Não tem, ó. É só saída de dados. Então eu posso fazer ali o processamento, tá? Nesse momento, o ideal é fazer o processamento já. Então a média recebe. Eu vou fazer da maneira temporariamente errada aqui agora e vou explicar para vocês qual que é o problema disso, tá? Ah, professor, é a ordem da precedência. Coloca o 3 primeiro, que ele vai fazer a divisão aqui, ó. E depois a soma. Independente se você pôr no final ou não, a divisão vai ser feita primeiro, tá? Eu mostrei isso lá nas aulas das precedências, tá? Não importa. Se você põe a barra aqui ou aqui, a divisão sempre vai ser feita primeiro, tá? Independente. Então eu vou deixar aqui e depois da média, aí ele vai exibir os dados do aluno, né? Então vou voltar lá para o código. Eu já deixei a linha pulada ali, inclusive. Pula a linha ao final do texto, então vai ficar dados do aluno ou da aluna. Tem 2 pontos aqui? Não. Vou até fazer isso aqui também, não está no exercício, mas eu vou deixar dados do aluno. Agora é só exibir nome, idade, turma. Vou até copiar isso aqui, ó, e fazer um ajuste. Que aqui eu não vou ter mais read, mas eu vou ter a vírgula. Aí. A idade e a turma. Saída de dados. E agora a média final. Vamos ver o que vai dar de errado ali. Média final. Aí, 2 pontos ou é igual? 2 pontos. Uma casa decimal só. Média. Muito bem. Vamos ver qual que é o problema que vai gerar aqui. Vou informar até da mesma forma aqui para ver que deu certo, tá? Deixa eu só ver se não vai ficar ruim. Vou puxar um pouquinho mais para cá essa tela. Aqui, ó, vou fazer desse lado aqui. Turma 641. E lá vem as notas, né? Aqui, ó. Ficou errado isso aqui. Por quê? Porque eu não pulei a linha ao final desta, né? Então ele terminou e já escreveu a variável ali. Eu vou colocar qualquer coisa e encerrar aqui e já fazer esse ajuste aqui, ó. Isso, era isso que estava errado. Vamos de novo. Luva 23641 8.6. Lembrando que ponto se usa em números, né? Não vírgula. Vírgula é para texto. 7.2. Se a gente formar a vírgula aqui, como é um texto, ele vai travar, ele vai dar um erro. Isso. 7.6. Está errado, né? Ó, aí aqui também eu esqueci de pular as linhas, ó. Ficou bem feio. Aproveitar e arrumar isso. E eu faço o exemplo de novo, tá? Que agora eu já expliquei ali. Pronto. É assim mesmo. Luva 23641 8.6 7.2 5.5. Isso. Agora deu certo. Olha que média maluca aqui, ó. Deixa eu ver só se eu digitei certo. Sim. Vamos entender isso aqui agora. Vou voltar no código. É melhor explicar por lá. Então, o que que acontece? Eu vou pegar o exemplo lá e comentar ali no código. 8.6. Aqui, ó. 8.6.
7.2 e aqui era 5.5 barra 5.5. Se a gente fizer dessa forma aqui, olha só o que ele está interpretando, tá? Qual que é o operador que faz primeiro entre esses? Vai ser o de divisão. Então ele vai fazer primeiro essa conta aqui, ó. Primeiro ele vai fazer isso aqui, ó. O equivalente a isto. 5.5 dividido por 3. Tá? Nem sei quanto dá isso aqui. O resultado que der daqui, pela ordem de precedência, daí sim esse vai ser somado, ó. Vou pôr até na ordem que está ali, ó. N1 mais N2 e o resultado que der disso aqui. Então vai dar errado, né? Não pode ser feito assim. Tem que ser feito primeiro toda essa soma, depois dividido, por causa da ordem de precedência. E lá no vídeo eu ensinei que quando eu quero que algo seja feito primeiro, independente dessa precedência, dessa prioridade, eu coloco parênteses. Então assim ele vai fazer agora. Primeiro esse cálculo. E o resultado disso dividido por 3, tá? Então agora a gente pode rodar. Colocar o mesmo exemplo ali, ó. Agora eu vou pôr eu tenho 28, vai. Minha turma é 200. E aqui 8.6, 7.2 e 5.5. Tá ali, média 7.1. Agora sim tá corretinho, tá? Não sei se tá certo isso aí não, professor. Vamos dar uma olhada? Deixa eu abrir uma calculadora aqui, ó. 8,6 mais 7,2 mais 5,5. Isso dá 21,3, a soma delas todas, né? Agora eu divido isso tudo por 3. Olha lá, 7,1. Se eu fizesse da outra forma, como estava, 5,5 dividido por 3, isso dá 1,83. Agora isso aqui mais 8,6 mais 7,2. E aí deu aquele 17. Tá totalmente errado lá, tá? Então é assim, ó. Se no seu algoritmo você despercebeu isso, né? Você só foi porque sabe que primeiro você queria essa soma e depois dividiu, tudo bem. Mas você tem que saber tem que lembrar sobre a precedência aqui. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Então esse foi o exercício número 4. Volto o código ali para ver se vocês não ficaram nenhuma dúvida.